E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Igor Pinelli, esse é o primeiro vídeo do Volta Olímpica. E hoje, como recentemente no dia 8 de julho a gente completou 6 anos do fatídico dia, né, o fatídico dia do 7-1 que o Brasil levou da Alemanha na própria casa, eu resolvi trazer como primeiro tema do canal esse dia, né, que todo mundo lembra onde estava esse dia. Você provavelmente lembra onde estava, comenta aí pra gente, por favor, onde estava. Nesse vídeo eu vou dar uma recapitulada, né, o que aconteceu nas Copas anteriores, a expectativa que o Brasil estava chegando para essa Copa e o que aconteceu dos dois lados, né, da moeda, tanto no Brasil quanto da Alemanha, porque tem um lado perdedor e tem um lado ganhador também. O jogo não é só feito de deméritos de quem perdeu, é feito também de méritos de quem ganhou. E nesse vídeo, como em outros eu vou tentar fazer também, eu trago a indicação de um livro. E esse livro é o livro Gol da Alemanha, trazido ao Brasil pela editora Grande Área, né? Grande editora aí que só traz livros sobre futebol, indico bastante. Aí tem vários livros na lista para eu ler, inclusive. Esse livro é escrito pelo Axel Torres em parceria com o André Schoen, né? Que é o professor de alemão desse Axel Torres, que é um jornalista esportivo espanhol de Barcelona. E nesse livro, o Axel Torres, né, que é esse jornalista, ele cria uma grande curiosidade pelo futebol alemão. Ele inclusive começa a fazer aula de alemão para se aprofundar mais na cultura alemã e entender mais o futebol do país, né, como prioridade, né? E nessa análise, né, nessa investigação, como ele mesmo coloca no livro, ele começa a investigar a evolução do futebol alemão desde dos anos 70, onde jogavam Beckenbauer e outras estrelas do futebol, até os anos atuais, começando, né, como pano de fundo o técnico Jürgen Klinsmann, né, que treinou a Alemanha na Copa de 2006 e como ele impactou na evolução do futebol para chegar no que a gente tem hoje, a Alemanha ganhando do anfitrião, né, por 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo. O Brasil, como todo mundo já sabe, né, vinha de vários fracassos na Copa do Mundo. 2006, que a seleção entrou de salto alto, com os jogadores relaxados, e foi eliminado nas quartas para a França por 1-0, o gol do Thierry Henry, né, a famosa ajeitada de meio do Roberto Carlos, mas isso não foi o fator principal da vitória da França. O Brasil estava muito relaxado desde o começo da Copa, né, desde antes da Copa, inclusive. Em 2010 a gente tinha o Dunga, e todo mundo sabia que ele não era um técnico de muita experiência, assim, né? Ele era mais aquele cara que botava a moral do time pra cima, né? Conhecido pela raça na Copa de 94, capitão e tudo, todo mundo sabe. E que ele não era um grande técnico, mas ele era esse grande cara que motivava o time aí pra cima. Depois de 2 fracassos nas quartas de finais, para a França em 2006 e para a Holanda em 2010, o Brasil chegou para a Copa na sua casa, né? Foi aqui em 2014, Copa que teve muita expectativa, teve muita polêmica também, né? Mas principalmente muita expectativa. E na cabeça de todo mundo, inclusive na minha, né? Na época eu tinha meus 13 anos de idade, não era nem gente ainda. Todo mundo achava que o Brasil estava destinado a ganhar o Hexa na própria casa depois de passar um vexame em 1950, perdendo a final para o Uruguai com 200 mil pessoas no Maracanã. Brasil aí, né, que vinha do último título, né, o Penta foi conquistado em 2002 no Japão e na Coreia do Sul contra a própria Alemanha, né, que é tema central desse vídeo também. Inclusive naquele jogo o Ronaldo, né, Ronaldo Fenômeno, marcou 2 dos seus gols mais importantes da carreira, né, inclusive foram 2 gols que contribuem muito com essa história que eu vou contar aqui hoje. Todo mundo lembra, né, do clima em 2014, como que era, a rua pintada, todo mundo na maior expectativa, porque a Copa estava sendo aqui do lado, né, muita gente tinha na cidade vizinha ou na própria cidade seleções hospedadas, tipo, tinha jogo acontecendo muito perto. Isso até é um argumento que serviu pro pessoal falar em 2018 que a Copa flopou, né? Mas ela flopou, obviamente, porque a gente não tinha aquela proximidade que a gente teve na Copa anterior, né? Então aquilo estava fresco na nossa memória, a gente esperava algo igual àquilo, mas obviamente não ia ter, por conta que a Copa anterior foi aqui na nossa casa, né? Tinha muito mais proximidade. E a gente chegou pro primeiro jogo em Itaquera, né? No Itaquerão, estádio recém-construído do Corinthians. E foi contra a Croácia, né? Contra a Croácia a gente começou com um salto alto lá em cima, né? Com a moral lá em cima. E aconteceu que
Aos 11 minutos do primeiro tempo, Marcelo botou a bola no próprio gol, abrindo o placar para a Croácia, né? Botando aquele balde de água fria na torcida que lotava o Itaquerão. Mas como a gente estava no Brasil, e o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país de quem não desiste nunca, aos 28 o Neymar empatou, e no segundo tempo a gente virou com um pênalti bem duvidoso, né, para falar a verdade. E no finalzinho o Oscar virou. Gol do Oscar no finalzinho, você vai ver bastante aqui hoje. O segundo jogo foi pra gente passar raiva, ficar com o coração na mão, com o grito entalado. Foi um 0x0 contra o México. O Ochoa pegou tudo nesse jogo, deu até raiva daquele goleiro, jamais vou esquecer dessa partida. Mas na última rodada a gente enfrentou Camarões e ganhamos de 4x1 para entrar com moral nas oitavas de final, né? Luiz Gustavo, cruzamento, o Neymar bateu! Olha o gol! Olha o gol! Neymar, vai ele de frente para a marcação, ele pode sempre decidir agora! Olha o gol! Cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Lá vem o Brasil, Fred tocou, olha a chance, olha o gol! 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 Gol! Mas na oitava de final não ia faltar emoção, com certeza. As oitavas de final foram contra o Chile que a gente já tinha enfrentado nas oitavas de final em 2010, para refrescar a memória, né? E foi 1x1 no tempo normal, com bola na trave do Chile no final do jogo, tudo para matar o torcedor brasileiro do coração. Mas nos pênaltis, a estrela brasileira brilhou, 3x2 pra gente nos pênaltis, a gente passa para as quartas contra a Colômbia. Contra a Colômbia nas quartas não foi tanta emoção, mas ainda teve emoção, obviamente, porque a Brasil não tem como ser sem emoção. O Davi Luiz fez um golaço de falta, e esse gol tem que elogiar ele, porque realmente foi um golaço, um zagueiro fazer um gol de falta daquele. A gente não vê todo dia, não vê sempre, inclusive a gente não viu mais ele fazendo esse tipo de coisa depois da Copa. A gente abriu 2x0, né, nesse jogo e os colombianos fizeram 2x1, né, tendo aquela pressão avassaladora no fim, o Brasil tendo que segurar o resultado. E esse jogo também foi o jogo da lesão do Neymar, que tirou ele da semifinal, e o jogo que o Thiago Silva foi suspenso também. Caraca, irmão, os caras resolvem fazer racha aqui todo dia, mano, impressionante, memorável, olha isso, velho. E aí, chegamos à semifinal, com a confiança lá em cima, depois de passar de Chile e Colômbia. A gente estava desfalcado de Neymar e de Thiago Silva, dois atletas importantíssimos para a seleção. Mas a gente pensou, a gente está em casa, está jogando no Mineirão, o que pode dar errado, não é mesmo? O jogo começou com aquele tradicionalismo de todos os jogos na seleção no Brasil, aquele hino que para e a torcida continua cantando, e um gesto que ficou marcado para a história, né, negativamente, infelizmente, que são os jogadores segurando a camisa do Neymar que estava lesionado no banco. Bem, o jogo começou e com 11 minutos de jogo o Miller abriu o placar, né? Num escanteio que foi cobrado para ele, pegou na pequena área com o pé, né? Isso que é uma coisa rara, né? Um gol na pequena área de escanteio com o pé, mas aconteceu, né? Como muita coisa aconteceu também nesse jogo. A gente conseguiu segurar 1x0 por 12 minutos, que foi quando o Klose fez o segundo gol. Gol esse que teve um gostinho amargo para os brasileiros, porque com esse gol o Klose passou o Ronaldo, que estava comentando o jogo inclusive na Globo, foi um momento bem constrangedor. O Klose passou o Ronaldo na artilharia da história das Copas, né? E esse gol abriu a porteira, né? Aos 24 e aos 26 o Kroos fez 2 gols, fazendo 4x0 para eles. E aos 29 do primeiro tempo o Khedira entrou tabelando na área do Brasil lá para fazer 5x0, enquanto o rapaz chorava lá na arquibancada. E eu em casa também. 5 gols em 18 minutos. Exatamente, foi isso que aconteceu. 5 gols numa semifinal de Copa do Mundo em casa. A última vez que um time tinha sofrido tanto vexame assim numa Copa do Mundo em casa foi o Brasil, em 1950. Aí todo mundo começou a se perguntar, né, se o Neymar tivesse ali, e se o Thiago Silva tivesse ali? Não sei se ia mudar muita coisa não, sinceramente. Todo mundo falou que o Dante conhecia todos os alemães, né? O Dante tinha uma carreira na Alemanha, mas todos os alemães conheciam o Dante também, né? Infelizmente isso ninguém percebeu. O mais legal foi no intervalo, né? O pessoal no intervalo falou, não, mas se fazer 2 em 15 minutos ali, ainda dá pra correr atrás, né? E se você for parar pra pensar, o Brasil melhorou. No segundo tempo levou 2 gols apenas. 2 gols do Schürrle, que provavelmente muita gente já tinha desistido do jogo, já tinha ido fazer outras coisas. Quando saiu, quando voltou já tava 7. E aos 90 minutos, né, o Oscar foi lá e fez um gol que serviu mais de piada pra gente lembrar do placar, porque a gente não olhava pro placar fazia tempo. Quando ele fez o gol, a gente olhou e falou, putz, tá 7x1 pros caras. Eu acho que serviu mais pra ressaltar a piada, porque se fosse um 7x0 não ia soar tão sonoro igual um 7x1. 7x1. Todo dia um 7x1. Mas o vexame podia ter sido ainda maior. Mas graças a Deus não foi maior, porque a Argentina foi pra final. Imagina, a gente levar 7x1
na semifinal e a Argentina ganhar da Alemanha na final. Mas o Brasil fez um gol na Alemanha, a Argentina não fez nenhum logo. E pouca gente se lembra que o Brasil, como perdeu a semifinal, jogou a disputa do terceiro lugar ainda. E eu assisti esse jogo. Isso que é o pior. Me deu trabalho de assistir esse jogo. Outro vexame, né? 3-0 pra Holanda, né? Pelo amor de Deus, não tinha como ganhar um jogo desse com o psicológico totalmente abalado depois do 7-1. Passaram-se 6 anos e tudo que o brasileiro lembra, né, desse jogo é a declaração do Davi Luiz, né, no final. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Tá dando alegria aí pro torcedor do Arsenal, até hoje. Então, pessoal, infelizmente essa é uma derrota que ficou pra história, vai ficar pra sempre pra história, porque o Brasil nunca vai vingar essa derrota, nunca vai ganhar da Alemanha de 7-1 na casa deles numa Copa do Mundo. Principalmente porque teve Copa na casa deles em 2006 e provavelmente vai demorar muito pra ter outra, e provavelmente a gente nem vai estar vivo quando a gente vê isso. E provável que a gente leve outro sacode, né, quando tiver uma Copa na casa deles. Mas então, pessoal, essa história não tem só o lado nosso, tem o lado dos vencedores. E se você quer saber mais sobre o lado dos vencedores, eu recomendo esse livro que eu indiquei pra vocês no começo, que ele é bem completo, ele é muito imersivo. Eu comprei o Kindle, né, recentemente, que é o aparelho, e foi o primeiro livro que eu li nele, foram 2 experiências ao mesmo tempo, e foram bem positivas, pra falar a verdade, e recomendo a todos. Nesse livro ele investiga a ascensão do futebol, né, no futebol alemão. Antigamente os times alemães tinham muita tradição, o Bayern tinha muita tradição no próprio país, mas era conhecido por vacilar quando chegava nas competições europeias. E ele investiga o que aconteceu, né, pra de repente o Bayern ser essa potência, ganhou uma Champions recentemente, Champions que foi na final vencida em cima do Borussia, que também é um time alemão. Eu vou tentar fazer isso com frequência aqui, trazer um livro, né, que seja referente ao tema, porque para não ficar na melancolia, né, só lembrar da derrota nossa, teve a vitória do outro lado também, e eles tiveram um mérito nisso, não foi só cagada atrás de cagada do Davi Luiz, apesar de ter sido bastante isso. E essa é a escalação do time Brasil que jogou nessa Copa, né, tiveram alguns remanescentes para a Copa de 2018, mas a maioria ficou bem, maioria não, né, muitos ficaram bem marcados por aquele resultado. Bernard sumiu não, né, tá no Shakhtar lá até hoje, mas nunca apareceu muito pros holofotes, e infelizmente foi uma coisa que ficou bem marcada numa Copa que era para ter sido bem histórica a favor da gente, né, acabou sendo totalmente ao contrário disso. Infelizmente em 2018 a gente não conseguiu se redimir, né, a gente até jogou muito bem contra a Bélgica lá na semifinal, a gente pressionou os caras até o final, mas não conseguimos o empate após tomarmos 2-0 aí seguido, temos que correr atrás do resultado. Mas fica para 2022 aí, espero que dê tudo certo, né? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal, espero que você tenha gostado, né? Foi uma primeira experiência, eu nunca tive um canal do YouTube assim. Eu espero que vocês gostem, se você gostou, dá um like, se você não gostou, dá um dislike, mas deixa nos comentários uma sua sugestão, né, o que pode melhorar. Isso aí, pessoal, se você gostou, compartilha com os amigos, deixa o like, se inscreve no canal, porque vai ter mais conteúdo, não só sobre futebol, né, mas sobre outros esportes também, como o canal já sugere, Volta Olímpica. Tem o Twitter do canal, Volta Olímpica, que volta e meia eu pretendo fazer algumas threads lá explicando alguns assuntos específicos, que não renderem um vídeo, mas rendem um assunto. E é isso, rapaziada. Valeu, tchau, tchau.